Começa agora o programa Crianças do Século XXI. Um programa que traz informações, orientações, esclarecimentos a respeito das crianças e dos adolescentes que nasceram a partir do ano 2000. A família, a educação, o desenvolvimento, a saúde segundo a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Com a apresentação e produção de Carmen Mírio e Marcelo Cirim. Olá, boa noite. Mais um programa Crianças do Século XXI, diretamente dos estúdios Chico Xavier, aqui de São José dos Campos, na Rádio Vivência Espírita. E hoje mais um programa, dia 14 de agosto de 2020. Nós traremos um assunto bem interessante, mas antes nós vamos conversar aqui com o Lúcio e Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Boa noite, Lúcio, Carmen, e boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar com o patrocínio e agradecimento do Instituto Safira, um lugar de atendimentos, cursos e vivências. Também da Vila Engenharia, se você quer construir ou reformar, consulte a Vila. Concerto de Cura, o projeto de música para o bem-estar com os músicos Edu Gomes e Ciro Pinheiro. E o nosso programa é retransmitido pela Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e também da TV Espaço Espírita no YouTube. E hoje nós vamos ter a presença do convidado Marcelo Cardoso, que já está aqui com a gente. Sim. E o tema de hoje é filhos adotivos e a constelação familiar. Mas eu quero falar mais uma coisa, porque na constelação familiar a gente não chama de filho adotivo, né? De criança, né? A gente pode dizer criança adotada, filho adotivo. E o Marcelo vai falar pra gente hoje. Primeiro ele vai se apresentar, né? Porque ele também é terapeuta, tem uma série de cursos aí. E depois vamos entrar no assunto. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite. Satisfação estar aqui com vocês. Um prazer enorme, né? E vamos lá. Eu sou terapeuta, sou constelador, trabalho com hipnose, com análise psicodramática e com coaching também. E compartilhar essa história assim é muito bacana, porque assim foi uma jornada longa, viu? Mas foi muito bacana, sabe? Se tivesse que fazer tudo de novo, com certeza, nós faríamos novamente. Você tem dois filhos, né? Filhos seus. Isso. E depois... Eu tenho 2 garotos de outro casamento, né? Uhum. O Tiago, com 28 anos, e o Marcelo Henrique, com 24. Eu já estou casado há 12 anos já com a Priscila, né? E há 6 anos atrás, nós decidimos adotar uma criança. Legal. Né? E é interessante que, assim, eu tenho que confessar para vocês, eu tinha uma certa preocupação de adotar criança assim, já com uma certa idade, eu pensava que o melhor, o mais fácil seria adotar uma criança mais pequena, como todo mundo. Nenezinho, a grande parte das pessoas pensam, é mais fácil criança pequenininha, porque tem aquela preocupação de repente não conseguir educar e tudo mais. Mas é fantástico quando você se conecta com uma criança, sabe, já com uma idade, como foi a nossa. A gente adotou, ela tinha 10 para 11 anos de idade. Tá? E a procura é muito pequena, viu, por crianças nessa idade. Né? Porque existe um preconceito mesmo. Sim. Né? De que não vai conseguir educar ou coisa parecida. O Marcelo, e ela já estava num lar, alguma coisa nesse sentido? Ela estava num lugar... A história dela é fantástica, gente. Ela está no lar já desde pequenininha, né? O poder público a retirou ela, mas os irmãos, porque por maus tratos e tudo mais, né? E ela está desde pequenininha no abrigo, né? E ela passou por uma situação bem complicada. Que ela entrou junto com 2 irmãos, né? E os irmãos foram adotados depois de um certo tempo, né? E ela ficou no abrigo, né? Esperando ser adotada. Esse casal não quis adotar os 3 juntos. E ela ficou lá esperando ser adotada por uma outra família. Então isso aí, você imagina o impacto que isso não causou para ela, né? E depois ela foi adotada por uma família que tinha, se eu não me engano, dois filhos, um já bem grande, um já adulto, e um outro uma idade próxima a ela.
E aí ela passou por todo aquele processo da adoção, né, que é aquela adaptação de 1 ano até começar a morar em definitivo com a família. E já perto desse processo, de finalizar o processo de adoção, essa família desistiu dela. Nossa. Então, mais uma decepção, impacto né? forte na vida dela. Então, aí você, já falando, já introduzindo a constelação aqui, você vê que já tem um problema de pertencimento aí, que já começou lá atrás. Nossa. E aí, né, depois teve o fato da família não querer uma menina, querer só garotos, né? Então ela já sentiu não fazendo parte disso aí, né, dessa rejeitada, de certa forma. E depois essa família que, passou por toda a fase de adoção e já no final desistiram. Então, assim, a gente sabia do desafio, né? Na verdade, é até interessante comentar um pouquinho antes, assim, porque a minha esposa, ela queria até crianças mais velhas ainda, né? E aí eu falei assim, não sei o quê, não sei. Olha, vou ser bem sincero, eu aprendi muito, 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 muito. Legal. Sabe? E continuo aprendendo. E com ela, e aí o que acontece? Ela voltou para o abrigo, né? E ficou aguardando, né? Uma nova oportunidade. Eu diria que, assim, pelo que a psicóloga do fórum comentou com a gente, ela falou assim, olha, ela está muito magoada com tudo que aconteceu ao longo desses anos aí. E a gente vai tentar mais uma vez. E a gente está muito criterioso para escolher uma família que seja boa para ela, para que ela não passe por mais uma decepção. Né? Então a gente sabia do processo dela, né? E eu diria que assim, cada processo é um processo. Sim. Então assim, não dá para se espelhar muito pelo nosso, porque ela já veio com várias questões aí para serem resolvidas, né? Ô Marcelo, e vocês vocês esperaram quanto tempo? Desde que vocês iniciaram o processo até vocês conseguirem adotá-la? Então, os papéis nós demos entrada foi em abril de 2013. Uhum. Né? E eles foram aprovados, demorou um pouquinho para ser aprovado, porque eles vão pedindo muitos documentos. É bem criterioso, achei bem interessante todo esse processo, sabe? E tem que ser mesmo, né? Sim. Eles precisam conhecer essa família, precisam saber para onde essa criança vai, né? A estrutura dessa família e tudo mais. Então, assim, demorou um bom tempo. E nós fomos aprovados se eu não me engano, foi em agosto de 2014. Um ano e pouco, mais ou menos. E é interessante, sabe, que assim, quando nós chegamos lá, né, na entrevista, a gente levou um tombo, porque a gente falou assim, nós somos um casal bem estruturados, né, tipo, a gente tem uma família bem estruturada, tanto eu quanto ela. Então a gente chegou assim até com muita confiança, tipo, não, isso aqui vai ser rápido, vai dar certo, e a gente tem uma estrutura boa para oferecer e ponto, é o que basta. Mas olha, a gente caiu do cavalo, não é assim. Porque tem muitas coisas assim que a gente não estava observando. E a psicóloga do fórum, ela foi fantástica, sabe? Ela falou assim, opa, calma, não é assim. Essas crianças, elas vêm com sabe, com muitos traumas, tem que ter muito cuidado. E esse preparo que vocês estão achando aí não é suficiente. Não é mesmo. E aí ela indicou para a gente fazer um curso. Né? É um curso específico para quem quer adotar. E aí passa a conhecer, assim, né? Tipo, melhor o que é a adoção, quais os problemas que você enfrenta nesse período todo aí de adaptação. Né? E aí é legal esse projeto. Qual que era o nome do projeto? Peraí, me esqueci. Vou tentar lembrar aqui, depois passo para vocês. Acho que era o projeto Adotar. E nós foram bem uns 10 encontros, né? E aí é dividido para quem os casais estão interessados, casais ou pessoas individuais, né? Tipo,
que estão interessados em adotar crianças pequenas, e tem das crianças mais idade, né? E aí tem vários depoimentos, né? Explicando, cada um falando como que foi todo o processo de adoção também, de adaptação e depois. Então, assim, várias pessoas dando assim, um testemunho de como que é, mostrando um pouquinho a sua experiência. E, olha, é muito interessante, viu? A gente aprendeu muito. E a gente foi todo um processo que a família inteira foi se preparando, né? Foi muito válido isso. Muito, muito, muito válido, né? E esse processo não se encerrou por aí. Porque, assim, depois que nós fomos aprovados, nós fomos conhecê-la, né? No fórum. E, gente, desculpa, mas eu vou chorar. Eu não consigo. Tem gente aqui também Eu não consigo falar sem chorar. Porque relembrar tudo, assim, é muito forte, né? Tipo, porque tudo foi muito forte, né? Então, assim, na verdade, foi um encontro de almas, assim. E quando a gente chegou lá no fórum para conhecê-la, né? Ela se escondeu, ela quis se esconder, né? Ela já sabia quem era a gente, porque mostraram para ela as nossas fotos, a psicóloga, a assistente social conversou sobre quem era, né? Foi explicando, foram preparando, né? Para esse encontro. Então, assim, é muito bem organizado, né? E aí ela quis se esconder da gente, né? Ela falou assim, olha, vai se esconder, então, ok, entra no joguinho dela, né? E a gente ficou lá, numa sala, esperando, pensa que não, ela sai de trás do armário e, oi, gente, sabe? Tipo, nossa, coisa mais linda, assim. Como se vocês já se conhecessem há muito tempo. Que legal isso. Foi, cara, muito bacana, sabe? E daí pra frente, sabe, tipo, foram várias coisas que a gente foi passando juntos, né? Primeiro que, assim, ela estava num momento de vida que ela estava bem, apesar, assim, dessa alegria, tudo, ela estava, assim, dura, sabe? Porque passou por muita decepção, né? E na escola, tipo, ela já tinha entregado, já estava totalmente, sabe, anestesiada com tudo, assim, né? Então, assim, ela estava atrasada, né, no ano escolar, né, e já estava certo que ela ia repetir. Na metade do ano já estava certo que ia repetir, não tinha mais como recuperar. Tanto assim que ela já tinha, sabe, desinteressado pelas coisas. E, olha, foi um processo, assim, longo, porque esse processo de adaptação, eles vão deixando ela participar, vão introduzindo ela na vida do casal que está adotando, ou mesmo da pessoa individual, né, porque também é possível, né, e aí a gente vai, tipo assim, ela tinha que dormir no abrigo, então a gente pegava ela depois da escola, trazia para casa, ela ficava com a gente um pouco, e depois a gente deixava. Foi, muito tempo assim, muito tempo, sabe, até chegar a um estágio, isso assim, nesse processo todo, entrevistas no fórum, entrevistas individuais com ela, com a gente, para poder, sabe, vendo como que cada um está se adaptando, qual que era a dificuldade de cada um, como que podia resolver as questões. Além disso, a gente também achou que a gente precisava de um apoio psicológico, sabe, de um profissional. Então, assim, a família ficou inteira participando também de terapia, fazendo terapia. Foi muito importante, porque, assim, às vezes a gente tem aquela ideia de que eu sou uma boa pessoa, vai dar tudo certo, imagina, mas que nada. Yeah. Não basta ser só uma boa pessoa, não basta ter só boas intenções. Tem que ter muito mais, você tem que ter recursos para conseguir entender esse universo dela, que é diferente do nosso. Sim. Sabe? Então, assim, às vezes a gente ficava assim, nossa, mas a gente está fazendo tudo, por que não está dando certo, sabe? E quando eu falo assim, não dá certo, é tipo assim, porque ela era reativa, né? Ela
conhecendo o histórico dela, mesmo sabendo o histórico dela, às vezes a gente não entendia algumas atitudes e o apoio de profissionais ajudou a gente a entender, sabe? Mas no início foi muito difícil, sabe? Porque você fala assim, nossa, eu tô fazendo tudo bonitinho, a gente tá dando atenção, tá fazendo tudo, e ela parece, a gente até apelidou ela na brincadeira, assim, né? Tipo, entre a gente, parecia aquele bonequinho Gremlin, sabe? E ela estourava, ficava assim, e ela provocava a gente o tempo todo. Por quê? Para ver se a gente desistia ia dela, devolver. né? Assim como as outras famílias desistiram dela. Sim. E ela pegava pesado com a gente. Ô Marcelo, tem algumas participações aqui, né, Mar? E é importante dizer o seguinte, nós estamos na live do YouTube, né? No canal da Rádio Vivência Espírita. Se você não conhece ainda o nosso canal da Rádio Vivência Espírita, vai lá, se inscreve, ativa os sininhos para receber todas as notificações. E também, se você estiver gostando, dá um like aí na nossa live e compartilha com as pessoas que você sabe que esse tema com certeza vai ajudar elas, seja uma família, um amigo, um conhecido. E também nós estamos nessa live também no Facebook, na página da Rádio Vivência Espírita, na página do Instituto Safira e na página As Crianças do Século XXI. Então, tem pessoas que estão participando. Mande sua pergunta para o Marcelo. É um tema super interessante, super importante. Maravilhoso. Que com certeza vai ajudar muitas famílias, né? E tem a participação de algumas pessoas, sim. Aqui na página das Crianças do Século XXI, a Marisete Espada, mandando uma boa noite para todos nós e dizendo, filhos adotivos, adorei, parabéns. Tem aqui também no YouTube a participação de algumas pessoas. Deixa eu dar uma olhada aqui, que tem bastante gente aqui que está se manifestando. A Felícia Carvalho, mandando uma mensagem aqui, tema muito interessante, contando os minutos aqui e dizendo, sou mãe adotiva de 2 meninos e tenho muita vontade de constelar. Tem a participação também da Silvana Nish, mandando um oi, um beijo a todos. Sou filha adotiva de uma família maravilhosa. Tem também a participação da Ruth Gomes. Boa noite, senti arrepios com essa história, quanta rejeição. Tem a participação do Instituto Safira aqui também. Kátia dos Santos, boa noite a todos, gratidão. Tem também a participação da Regina Lisa, boa noite, paz e luz para todos. Tem também a participação da Sirlene Alves, boa noite, gente linda. E a Regina Lisa mandando uma informação aqui, eu sou adotada e nunca conheci meus pais biológicos. Meus pais adotivos já faleceram, gostaria de constelar. Tem também a participação da Valéria Daniel, boa noite, Carmen e Marcelo. Valéria. E a Sirlene Alves dizendo, consegui chegar aqui hoje, estou muito feliz por respirar essa energia amorosa desse programa. Deus abençoe vocês, amados. E também Amém. tem a participação, que ela com certeza está assistindo aqui, que ela mandou um alô para mim, da Júlia, da turma do Dr. Mauro, que eu substituí o Dr. Mauro quinta-feira, na turma dele à noite. A Júlia, que é monitora, mandando um alô aqui pra gente, uma boa noite para todos nós aqui. E um grande abraço a todos da turma do Dr. Mauro Crítico, do curso de Psicoterapia Reencarnacionista. Em Porto Alegre, né? Exatamente. Maravilha. Então você vê aí que tem esse tema mexe, né? Tem muita gente, né? É muito, muito bacana. E, bom, vamos lá. Então ela tá com vocês, o quê? Nossa, 2013? É isso? Vocês iniciaram. Então ela veio para tua casa em 2014, mais ou menos? Estão 6 anos com vocês? Exatamente. E aí, 6 anos. No decorrer de todo esse tempo, né, até que ela confiasse em vocês e vocês também nela, como é que ela tá hoje, por exemplo? Ela tem quantos anos hoje? Hoje ela está com 17. Ah, que legal. 7 anos. Então vocês pegaram ela assim na faixa de Gaza, que eu chamo adolescente, né? Numa idade bem complicada, de uma mudança muito, muito complicada, né? Exatamente. Né? E foi assim, com bastante, sabe, ajuda que a gente conseguiu superar tudo isso. Né? E como eu falei no início, gente, vale super a pena. Se a gente voltar um pouquinho, se tivesse uma fita para mostrar para vocês o antes e o depois, cara, é fantástico, vale muito a pena, sabe? Porque assim, todo mundo cresceu junto nesse processo, né? Ela, a gente, e eu nunca conheci na minha vida inteira alguém
tão fantástico assim como ela, sabe? A cada dia ela ensina mais coisas novas pra gente. E é uma pessoa super resiliente. Para ela tá tudo bom, tá tudo certo, sabe? Então, assim, quando eu olho para isso, eu falo assim, ela é um anjo, sabe? E ela trouxe muita felicidade para a vida da gente, né? Então, assim, é interessante que a minha esposa ela sempre teve vontade de ter um garoto, né? E meu sonho era ter uma menina. Mas só que nesse processo, você coloca lá, tipo, as suas intenções, mas não é algo assim, tipo, como é que eu falo? Que vem conforme você quer, não é bem assim. Tipo, eles apresentam quem está precisando no momento, né? E quando a gente viu a Fê, como eu falei, foi um encontro de almas. Então, ele falou, não, é ela, não tem dúvida. Né? Não tem dúvida. E fantástico, fantástico. Então, assim, o processo de adaptação foi difícil, sabe? Porque, como eu falei, ela testava muito a gente, né? E colocava, às vezes, assim, sabe, a gente em conflito entre eu e a minha esposa. E pelo fato de ter tido uma relação na infância, uma relação ruim com a mãe, então, assim, ela era um pouco agressiva também com a minha esposa. E eu ficava preocupado com isso, né? Então, a gente, sabe, conversava muito com ela, explicava, sabe, tipo, a família inteira se envolveu nesse processo, né? Não só a minha família, como a família da minha esposa, né? Na época, meu sobrinho morava comigo aqui também, então, assim, participava, meu filho também, meus outros filhos também participavam. Então, assim, ficou todo mundo, sabe, ajudando, tentando, sabe, ajudá-la a fazer parte aí, a sentir parte dessa família. E olha, que demorou 2 natais para sentir. A gente vê que ela realmente estava dentro de si da família, se sentia, sabe, mais confiante cada dia que passava. Porque tinha as crises, era normal, sabe, tipo, tem até uma questão que agiu meio contra, porque, assim, o fato dos irmãos dela já estarem em outra família, né, de ter, assim, pessoas que estavam ligadas com ela, sabe, voluntários que estavam ligados lá com o abrigo e tinha já um vínculo com ela, e aí ficava meio que contra, sabe, tipo, entende? Por exemplo, gostavam tanto dela que queriam que ela tivesse uma nova chance, mas ao mesmo tempo queria que ela ficasse ali, né? Então, assim, foi meio complicadinho isso aí, lutar contra, sabe, esses vínculos que ela teve ali também, né, no abrigo, né? E para ela foi difícil também, imagina, passou a vida inteira lá dentro, né? Sim. Ela saiu, mas depois voltou. Então, assim, foi um período longo ali, né? Então, foi criando vínculos, né? Difícil, né? Bem difícil. Foi difícil, Então, assim, teve momentos, assim, que ela começou a ficar agressiva, né? E ela se cortava, não foram muitas vezes, mas algumas vezes ela se cortava, sabe? Tipo, então, assim, olha, só de lembrar disso é difícil. Essas crises dela, a gente abraçava muito forte. E falava no ouvidinho dela assim, você faz parte. Você é da minha família, você faz parte. Você não precisa mais achar que você vai ser rejeitada. Você faz parte. E a gente falava isso o tempo todo, sabe? Tipo, e foi assim que a gente foi superando, sabe? Ela foi se sentindo cada vez mais confiante, cada vez mais se sentindo mais integrada na família. Mas valeu a pena, gente, sem dúvida. Não dá para esperar diferente de alguém que foi rejeitada grande parte da vida, sabe? E justamente uma fase que ela precisava de ter esse afeto, né? De ter um clima afetivo. Ela não teve um clima afetivo, né? Tipo, de pai, de mãe, né? Então, para ela era muito difícil entender essa relação, né? Foi como se a gente estivesse ensinando no início tudo, né? O que é ter uma família, como que uma família
como que funciona a estrutura desse novo sistema, né, que ela não conhecia, né? Então, assim, foi muito aprendizado, né? Então, até ela entender tudo isso, demorou bastante, sabe? Então, teve alguns momentos que ela rejeitava a comida que a gente gostava, tudo para, sabe, para provocar, né, e ver a nossa reação. Né? E a nossa reação sempre foi essa, sabe, de inclusão, e muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, até que essa casca dura que estava ali foi se rompendo, quebrada, sabe, aos pouquinhos, a gente foi entrando. Hoje, olha, eu tenho que falar assim, Fê, pelo amor de Deus, calma, menos, porque assim, vem, abraça, não solta. Hoje a gente chama ela de Felícia, porque lembra da Felícia, aquele desenho animado? Que legal. Porque assim, é muito amor. Aquele amor que estava todo assim, sabe, escondido, preso, ela né? soltou, colocou tudo para fora hoje. Hoje é um docinho, carinhosa com a gente. E tem uma coisa interessante, né, Marcelo? Você contando para nós toda essa história, é difícil da gente não sentir o que você está sentindo nesse momento. Sim. Essa emoção, esse amor, esse carinho. E aí que a gente começa a perceber, e é importante você colocar isso, que nós tivemos recentemente o Dia dos Pais, e muito se fala da questão de o que é de fato ser um pai. Eu acho que esse comportamento que você tem, que você teve e ainda tem, né, com todo esse amor, todo esse carinho, isso é um comportamento de uma grandeza surreal, vamos dizer assim, né? Isso mostra o quanto você tem uma alma amor, né? Amorosa, vamos dizer assim. E no mundo em que nós estamos vivendo, eu acho que esse é o maior exemplo que a gente tem para agora, né? Que apesar das adversidades, das dificuldades, que a gente sabe que a adoção não é como você mesmo disse, não é um processo fácil, não é um processo simples, é muito complexo porque envolve várias coisas. E a gente percebe o quanto você desejou, você e tua esposa, né? Desejaram isso, superaram isso e hoje estão aí com essa vitória, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é o que você vivenciou. Todas as dificuldades talvez sejam as dificuldades que muitas famílias têm, né? Porque já chegou para nós vários casos de adoção e que a gente sabe que as famílias tiveram muitas dificuldades em lidar com essa situação. E aí, entrando já um pouquinho nessa questão da constelação familiar, como isso entrou em relação a essa questão da adoção? Como você lidou com isso? Porque você é uma pessoa que tem essa formação, você tem essa especialização, né? Você trabalha com isso é uma coisa que está na tua alma. Mas como você introduziu isso dentro dessa situação que você vivenciou? Então, a gente procurava sempre deixar bem claro, e até hoje, essa questão dos papéis dentro do nosso sistema, né? Então, assim, no início, ela sempre se referia não se referia diretamente assim como pai, mãe, né? Demorou bastante tempo até ela entender, sabe, o papel de cada um dentro desse sistema, né? E a gente reforçava bastante isso. Aquele ali é seu pai, aquela ali é sua mãe, aquele ali é seu irmão, a sua avó, sabe? Tipo, sempre colocando cada um no seu papel para ela, né? E com o tempo ela foi entendendo isso, né? Hoje, olha, eu não sei, eu tenho que checar meus arquivos aqui para lembrar que ela é adotiva, porque, sinceramente, tanto para a gente quanto para ela, a gente não sente essa separação. Então, assim, a gente tentou sempre estruturar isso, sabe? Esse sistema, formando esse sistema, para que cada vez ela se sentisse mais, sabe, acolhida e parte desse sistema, né? Então, quando a gente sempre repetia isso para ela, você faz parte, você faz parte, você faz Legal parte. Legal isso, né? Isso foi trazendo ela para dentro do nosso sistema. E o mais importante é que, falando também de forma sistêmica, a gente nunca colocou ela como geralmente
alguns pais adotivos fazem, né? Querem apagar a vida passada, né? Sim. Querem, de repente, falar assim, não, tipo, não falar o que ela é adotiva, ou não comentar coisas da vida passada, mas é impossível fazer isso, porque a gente vai estar negando todo um passado e toda uma... Excluindo, né? Sabe? Não pode ser feito isso. Então a gente sempre toma muito cuidado com isso. Ela sabe de tudo que a gente sabe, ela sabe. Porque é uma forma da gente também, sabe, a gente sempre trabalhou bem essa questão da honestidade, sabe, de não esconder nada um para o outro. Porque na vida dela sempre foi assim, ela nunca soube das coisas, ela sempre sabia depois. Né? Ela era refém disso. A vida dela ficava meio que na mão de outras pessoas. Então ninguém comunicava, ninguém sentava, conversava com ela. E a gente faz isso o tempo todo com ela, sabe? A gente não esconde, a gente fala. E a gente honra bastante essa família, porque se não fosse essa família dela, mesmo com as dificuldades que eles tiveram para criar esses filhos, ela não estaria aqui com a gente, né? Então, assim, ela sabe da história da mãe, pai, de todo o processo, como foi para adotá-la, sabe de tudo, né? E assim, na verdade, o grande salto aí é quando ela reconhece a gente como pai mesmo. Mas ela sabe que tem, já né, tipo, teve os genitores, teve os pais, sabe de toda a história. E valorizando também da onde ela veio, ela consegue valorizar muito mais essa vida que ela tem hoje. Interessante. Sabe, tipo, interessante mesmo. Então, assim, não negar. Isso não é legal. Você já fez constelação com ela, Marcelo? Já constelou? Ela e a família, não? Não constelamos. Nem precisou ainda? Não precisou, sabe? Legal. Ela tem uma relação com... Assim, ela tem vários irmãos, vocês não têm ideia. Tá. Essa mãe teve vários filhos com vários homens e dela, né, assim, com o mesmo pai, ela tem mais 2 irmãos. E eles têm contato hoje. A gente conseguiu manter contato com essa família. Né? Então, às vezes, eles vêm para cá, a gente manda um encontro. Então, assim, eles estão sempre se comunicando. Né? Ela não perdeu o contato. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente deixa bem claro, assim, sabe? Tipo, você pode ter contato, você tem a liberdade. Porque essa relação foi uma relação de escolha mesmo. Ela escolheu ficar com a gente. Sim. Né? Bacana. Uma das coisas interessantes, porque assim, às vezes as pessoas têm uma visão um pouco mal entendida, na verdade, com relação ao Bert Hellinger, quando ele fala sobre adoção, né? Falam que ele é meio contra a adoção, ou coisa parecida. Não é assim. Não. Na verdade, ele se posiciona do tipo de adoção, quando você vai lá, por exemplo, numa família sem recursos, pobre, você vai lá e fala assim, olha, eu quero adotar seu filho, me dá ele aqui para mim que eu vou cuidar dele. Quando você tira um filho de uma família, você, né, arranca um filho desse sistema, aí sim ele se posiciona de forma contrária. Agora, nesse caso, que os pais, sabe, tipo, tinham condições, ela estava entregue, a gente se prontificou a adotar, né, e foi uma escolha das duas partes, porque no nosso caso é uma adoção tardia, né? Então, assim, já não traz todo o peso desse sistema, né? Sim. Porque quando você arranca alguém, você está trazendo todo um peso desse sistema e pode gerar alguns problemas para esse sistema aí que adotou essa criança. Com certeza, né? Tem algumas participações aqui, Marcelo, da Cláudia Oliveira aqui no Facebook, mandando boa noite para todos. Tem também a participação do José Silva. Boa noite, essência de amor, paz e luz. O pessoal está gostando bastante aqui do programa de hoje. Tem também a participação aqui da Cláudia Valério Souza Pinto. Que linda história. Parabéns a essa família abençoada. E tem mais participações aqui. Nós vamos para o intervalo, Marcelo. Mas, antes eu quero só colocar que a Beatriz participou aqui. Beatriz também, ela participou desse livro aí, que o Marcelo também é participante do livro. Põe um livro pra gente ver aí. Olha lá.
A Bia também faz parte desse livro aí, hein, Bia? O Marcelo também. E daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Então nós vamos só para o intervalinho rapidinho e voltamos. E uma coisa que eu gostaria que o Marcelo já preparasse, porque a gente está falando de constelação familiar, mas muita gente não sabe o que é constelação familiar. Sim. E aí você falou de sistema, também as pessoas não sabem. Então se você puder responder depois do intervalo, eu acho que seria bem interessante para as pessoas. Tem muita gente que não conhece, né? Então, maravilha. Nós vamos dar um intervalinho rapidinho e a gente já volta, tá bom? Só fecha o teu microfone aí. Vamos lá? O programa Crianças do Século XXI volta já. Vila Engenharia. Pensando em construir e reformar? Consulte Vila Engenharia. Construindo com qualidade.
Instituto Safira, o lugar que vai ajudar você a encontrar os caminhos para uma nova consciência e reconexão com o seu propósito de vida. Cursos, atendimentos, vivências. Rua Dr. Tito Roberto Liberato, 83, 5º andar, sala 501. Edifício Oregon Business Center, São José dos Campos, São Paulo. Você se interessa pela saúde integrativa? Fala sobre espiritualidade? Venha participar no nosso programa Seja Mais Feliz, sextas-feiras, às 8h30 da manhã. Programa Seja Mais Feliz. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Apoio WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Livraria Casa do Caminho. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Programa Vivência Espírita. Ligue e participe. Telefone 12-3921-3009. Programa Crianças do Século XXI. Apresentação Carmen Mírio e Marcelo Sirim. Estamos aqui retornando nesse programa hoje, está tão emocionante aqui que está todo mundo super mexido aqui, viu? Hoje o depoimento do Marcelo está muito bonito, nosso amigo Marcelo Cardoso, estamos falando aqui de filhos adotados, né? Ele está contando a experiência dele, a história dele, que é uma coisa muito bonita, já se emocionamos aqui, o pessoal está falando também no chat. Ufa, e a energia aqui está muito boa, viu, Marcelo? Está maravilhosa. E aproveitando, tem as participações aqui no YouTube. Tem a Mara Souza dizendo boa noite, Carmen, Marcelo e Lúcio. Boa noite, Mara. Ótimo tema. Gratidão por mais esse ensinamento. A Ruth Gomes, parabéns pela atitude. Isso falando do Marcelo, né? Uhum. Com toda sinceridade, eu não tenho essa grandeza ainda. A Silvana Nish também mandando muito coração aqui, muito amor. A Vera Cristina mandando um parabéns, Marcelo. Né? Isso para o Marcelão. Ruth Gomes, verdade. Beatriz Porto, que é coautora do nosso livro, né? E também faz parte do programa Seja Mais Feliz. De sexta-feira. Toda sexta-feira de manhã. Às 8 horas. Mandando uma mensagem aqui, boa noite a todos. Ótimo tema, emocionante. Parabéns, Carmen e Marcelo, pelo programa. Gratidão ao entrevistado Marcelo por compartilhar conosco. Silvana Nish, verdade, Marcelo, que programa demais. Ruth Gomes, amor incondicional, meus parabéns pela luta vitoriosa. Beatriz Porto, que legal, Marcelo, te conhecer. A Daniela Campos, está com o Psico Daniela Campos, parabéns pelo tema, excelente conteúdo. Marcelo é um excelente terapeuta e constelador. Isso eu posso dizer que realmente é um excelente terapeuta. Eu conheço ele, é figura maravilhosa. Só elogios. E a Maria Alice Paula Santos mandando uma boa noite para todos nós. Enfim, muitas participações, né, Marcelo? E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que é constelação familiar, né? O que é sistema, né? Porque muita gente não sabe, né? Apesar de estar bastante difundido, mas algumas pessoas ainda não têm conhecimento sobre esse trabalho, né? Então, assim, cada pessoa faz parte de um sistema. Então, assim, a sua família é um sistema, o seu trabalho é um sistema, né? Seu grupo de amigos é um sistema, né? E o grande criador da constelação, que é um gênio, Bert Hellinger, o que ele fez? Ele juntou várias técnicas, né? E criou a constelação. Então ele juntou o psicodrama do Moreno, juntou a hipnose ericksoniana, juntou várias técnicas e montou essa psicoterapia. E o mais interessante é que, assim, ele criou, né, 3 princípios naturais, 3 princípios básicos, né, que é o quê? A ordem, né, que é a hierarquia, quem vem antes, né, tipo, como acontece, vou dar um exemplo, por exemplo, de uma organização, né, numa empresa. O funcionário, sei lá, vamos supor, um funcionário que tem um cargo, dar um exemplo aqui, tipo, sei lá,
A secretária não pode mandar mais do que o CEO, porque senão gera um desequilíbrio. Então, assim, são as ordens dentro da empresa. Dentro da família é igual, né? Tipo, o filho não pode mandar mais do que o pai. Então, assim, são essas ordens naturais, né? Então, assim, ele criou essas ordens, né? Que, no caso, é a ordem, que é a hierarquia, o pertencimento, esse é fácil de entender. Você falou bastante hoje, né? O equilíbrio. Falei bastante. E o equilíbrio, que é o dar e tomar, né? Que em todas as relações é importante ter esse equilíbrio, né? Entre dar e tomar. Quando você dá muito, né, e recebe pouco, você acaba se sentindo, fica com os boletos negativos aí, então está errado. Isso gera um desequilíbrio no sistema, né? Então, assim, são essas ordens. Dentro da constelação, a gente está olhando sempre para essas ordens, né? E o movimento da constelação, que pode ser feito tanto presencialmente quanto online, é o mesmo trabalho. Dá para ser feito individualmente, ou dá para fazer em grupo, com mais pessoas, né? Com os auxiliares, né? A gente vê justamente essa radiografia desse sistema. Como que ele está funcionando, né? Porque o estudo do Helling foi justamente esse, né? Ele foi vendo como que funcionava esse sistema, os conflitos, como que é um organismo vivo, os sistemas que a gente faz parte. E eles têm uma vida própria. Então, assim, ele deixava e observava, e o sistema ia mostrando aonde estavam os problemas e qual que era o caminho para a solução. É interessantíssimo. E tem uma questão, tem um autor que eu gosto muito, eu gosto sempre de citar ele, né, que é o Rupert Sheldrake, que ele faz essa análise também desse organismo vivo, né, que a gente trabalha em cima dele, que são os campos mórficos ou morfogenéticos, né? Então, assim, isso tem uma vida própria. Você vê algumas coisas que vão acontecendo, vão ressoando de geração em geração, né? Então, assim, alguns comportamentos, até mesmo situações de saúde que vão se repetindo de geração em geração. Quando a gente observa isso, a gente consegue levar uma solução para esses problemas. Com certeza, né? Padrões e crenças e doenças e tudo, né? Mesmo um monte de coisa, né? Maravilha. Inclusive, a constelação tem sido muito usada também, né? Nesse meio jurídico, em processos de adoção também, né? Então é bem interessante. Seria muito bom, né? Aliás, não existe já acontecer isso, das crianças serem consteladas antes de adotar. Né? Isso já tem fóruns fazendo isso. Isso é muito importante. Exatamente para a criança não vir com esse monte de problemas mesmo, né? E até mesmo a exclusão da família biológica. Então é bem interessante incluir, né? Para que a família nova ela não tenha tantos problemas, né? Que é muito importante, né? Porque aí fica muito no feeling sei lá, às vezes do psicólogo que está à frente está conduzindo o processo de adoção, né? Então, por exemplo, a gente tem um caso, por exemplo, da Fê, né? Ela quase foi adotada por uma pessoa que não tinha perfil, que era um professor da escola dela que não tinha perfil nenhum, sabe? Tinha um perfil de pessoa, inclusive, de abusador. Então, assim, ele foi excluído da adoção. Graças a Deus. Então, assim, graças a Deus. Então, assim, por isso que tem que ser criterioso, sabe? Tipo, acho que para quem quer adotar, tipo, tem que ter paciência, sabe? Porque eles vão mesmo verificar a sua vida, vão fazer várias entrevistas, vão, sabe, tipo, realmente ver se é isso mesmo que você quer. E precisa ser feito dessa forma, né? É uma vida que está em jogo. Sim, sim. Não é verdade? Com Toda certeza. uma vida que está em jogo. Com certeza, isso é realmente importante. E até mesmo uma constelação nesse caso poderia mostrar até os possíveis adotantes, né? Os pais certos para essa criança,
ela entrar num lar que realmente vai acolher. Mas é interessante que a história da sua filha é bacana porque, assim, embora ela tenha tido essas rejeições, parece assim, ó, é lógico que ela não podia ser adotada por outros, porque era vocês que tinham que adotá-la, né? Isso que é o mais legal, né? É mesmo? Não é? Eu acredito muito em vidas passadas. Sim, então, assim, sim. Eu tenho certeza, né? Que a gente teve uma história lá atrás, sabe? Tipo, e que a gente está resgatando isso nessa vida. Com certeza, né? Ela não veio por vocês, mas ela está com vocês. Então, assim, é um encontro de almas, como você falou, né? Então, é reencarnação, isso não tem a mínima dúvida, ó, né? Que a gente está falando de 6 anos apenas, né, cara? E a gente olha, sabe, tanto eu, com ela, com minha esposa, a gente olha para o rostinho dela, a gente consegue pegar as coisas. Tamanha a conexão que existe entre a gente, sabe? Então, assim, a gente até brinca. E às vezes ela fica assim, meio assim, né? Tipo, a gente fala assim, eu sei o que você está pensando. Aí ela, não sabe não. Eu sei o que você está pensando. Aí ela, o que é? Aí fala, ai, droga. Ai, que legal. Isso é muito... Tamanha conexão que a gente criou, sabe? Mas ela tá há 6 anos nesta vida com vocês, né? Já tem tempo passado, né? Eu acho que isso que é o mais legal, que é importante, né? Deu uma paradinha, uma travadinha. Uma travadinha. Tem mais participação aí, Má? Voltou já. Voltou, Marcela? Voltou aí? Sabe uma questão também interessante, cara? É assim, nesse processo da adoção, o que a gente viu também, né, acompanhando outros casais e tudo, e até mesmo o processo da nossa filha, é assim, quem precisa de quem nessa adoção, sabe? Sim. Porque muitas vezes, tipo, parece que é mais o casal que precisa da adoção do que a criança precisa da adoção. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê, assim, motivações que não condizem com a questão, sabe? Tipo, às vezes a pessoa quer adotar para poder, sabe? Tipo, questões de ego, sabe? Até mesmo as carência crianças, também, assim, né? De adoção, carência também, de uma compensação, de um vínculo por questões, sabe? Tipo, que precisavam ser trabalhadas e não vai ser uma criança que vai resolver isso, né? Mas a gente vê também essa preocupação, por exemplo, na adoção tardia, do comentário, sabe? Que às vezes tem, a preocupação desse outro lado, né, das crianças, de às vezes irem para a família e não assumirem o papel de filhas mesmo. Uhum. Sim. Ela chegou a trazer isso para a gente, sabe, de ouvir assim, de algumas meninas falar assim, não, mas porque já teve adoções assim, às vezes a menina vai para ficar trabalhando na casa, tipo, como se fosse uma empregada, sabe? Tipo, é absurdo. Opa, que isso? Sabe? Então, assim, quem precisa de quem, sabe? Sim, essa é a pergunta. Porque, sem noção, assim, né? São pessoas... se trocam aí, sabe? Tipo... Sim. Com certeza. O Lúcio quer fazer uma pergunta aqui. Assim, Marcelo, você estava falando, né? E eu comecei a voltar um pouquinho e você acabou meio que já amaciou o que eu queria perguntar para você. Quando você tinha mais ou menos a idade dela, né? Ou quando nasceu esse desejo de você ter uma filha, né? Essa personalidade próxima de você, no laço familiar. Como que você se sente hoje em relação a toda essa transformação? Por causa lembrando lá quando você tinha aquela idade, como ela está passando por essa vivência agora, como você sente tudo isso? O que transformou mais você? Todo esse meio, sabe? Esse engodo. Porque você acabou entrando no tema que eu já queria perguntar. Porque, na verdade, a transformação maior é para quem está pegando a responsabilidade da transformação, que foram vocês que pegaram, né, a responsabilidade de estar pegando uma alma fragilizada, uma alma que estava ali cheio de complexos para trabalhar tudo isso. Como que é isso para você? Como que foi a maior transformação para você? Olha, eu diria que eu ainda estou em processo de transformação. Sério, porque assim, como eu falei, a gente aprendeu muito e ainda continua aprendendo, sabe? Porque assim, eu venho de uma família grande, né? Nós somos em 6,
e uma não está mais com a gente, que é anterior a mim, né? Que morreu no parto. Isso é parte da constelação, Sim, tá, gente? opa! Eu fui aprender isso, deixa eu até fazer um adendo aqui. Sempre que as pessoas me perguntavam, sempre respondia, né? Antes de conhecer a constelação. Eu falava assim, somos em 5 irmãos, né? Contando comigo. Eu sou o segundo mais velho. Eu sempre falava isso. E numa constelação, a minha irmã, que morreu no parto, né, que veio antes de mim, ela apareceu, e apareceu chorando muito. E eu não entendi o que era. E aí entra a questão do pertencimento. Porque todos da família sempre falavam, sim, que a gente esqueceu dela. Né? E ela tinha nome, ela tinha vida, ela veio para cá, para esse plano. E a gente sempre esquecia. Eu era um que sempre esquecia. Então, assim, eu sou o terceiro mais velho. Tem alguém que, sabe, tem uma alma linda que veio antes de mim. Exato. Né? Assim, aí entra o pertencimento. Então, assim, a família é muito grande. Então, assim, e a gente nunca teve tantos problemas, assim, sabe? Problemas comuns de família grande, coisa e tal, né? E eu só tenho uma irmã, né? Viva. A outra que não veio era menina também. E assim, o relacionamento sempre foi bom, nunca foi conflituoso, né? E foi a minha primeira experiência, assim, dentro de família, com relações conflituosas. Mas, como eu falei, isso foi bom porque trouxe para a gente também um amadurecimento como pessoas, sabe? Eu, minha esposa, meus filhos, a gente começou a buscar, a entender um pouco mais como funciona tudo, sabe? Essas questões de traumas, a gente começou a estudar mais a respeito, a gente estudou mais sobre adoção, a gente também começou a olhar mais para a gente. Então, assim, aí eu comecei a fazer terapia e não parei mais, né? Eu já tinha feito um tempo atrás, mas aí eu parei, e aí depois da FE eu comecei a fazer e não parei mais. Minha esposa também faz, né? Também não continuou seguindo. Então, assim, ela também ela fez um bom tempo e continua fazendo, não com tanta assiduidade como ela fazia antes. Antes ela fazia 2 vezes por semana no processo de adoção, né? E a gente começou a dar valor para isso, sabe? Como é importante a gente se conhecer, porque as coisas acabam se misturando, os assuntos se misturam. Às vezes uma falta de paciência com ela, às vezes não tem a ver diretamente com ela, tem a ver comigo, de não saber lidar com aquela questão, porque tem coisas minhas, sabe, do Marcelo que estão misturadas ali. E por diversas vezes eu tive que pegar e baixar e falar, putz, eu estou errado. E a gente aprendeu a fazer isso. Quando um está errado, o outro pede desculpa, sabe? Tipo assim, eu estou errado, eu vou pedir desculpa. E várias vezes eu pedi desculpa para ela. Porque às vezes era o meu lado criança que brigava com o lado dela, não era adulto, sabe? Mas legal, isso é importante. Eu acho que isso é uma consciência também sua de poder entender que esse aprendizado, né? Porque a gente já trouxe pessoas aqui, a gente fala muito sobre tudo que é de criança e adolescente, a gente traz no programa. Então a gente já trouxe muito para falar de maternidade, né? Do que é ser mãe, de como que é a gravidez, o parto e tudo mais. E até mesmo assim, o que cada filho veio te ensinar. Então, por exemplo, você tem 2 meninos antes. Então, o que o teu primeiro filho veio te ensinar, né? Ele veio trazer para você, ele veio provocar em você. Qual é o gatilho que ele provocou em você, né? O que ele te ensinou? O segundo filho, da mesma maneira, ele também tá te ensinando e veio te ensinar coisas. Então, assim, a tua terceira filha também, mesmo que seja dessa maneira adotada, ela é tua filha hoje. Então, assim, o que ela também veio te ensinar? Então, é interessante ter, e você tem essa consciência, isso é fantástico, né? Na situação que você está trazendo. Porque muita gente não entende. Por isso que muitas pessoas falam, filho adotivo só dá trabalho, então é melhor não fazer, principalmente se já é grande. Porque o ideal é pegar bebezinho, começar do zero, tá mais fácil. Mas o que você fez foi o mais difícil, você foi contra, né, o que é o normal. E mesmo assim você veja a tua consciência nesse sentido. E também o quanto isso cresceu você e sua mulher, e também os seus filhos, os outros, né?
que também está vivenciando todas essas situações. Então, acho que isso é uma experiência bacana, até para as pessoas que estão pensando em adotar, ou pessoas que já adotaram e mesmo assim acham que não está legal, acham que não foi bom. Porque a gente ouve muitas pessoas, né, falar que não foi uma experiência boa e tudo mais. Mas é mais ou menos assim, é como se a gente estivesse vivendo uma tempestade e esperasse que ela passasse para que realmente você encontrasse algo positivo e bacana, né? Tem participação aí, Má? Esse tema aqui, ele é muito bom, né? A Elza Yoshi mandando um parabéns pelo assunto de hoje, Carmen, Marcelo e o Marcelo também, né? Cardoso. Muito bom esta explanação. Enfim, e eu até ia aproveitar para fazer uma pergunta para ele, justamente para... Aí tem uma participação aqui também no Facebook da Jamile Valente. Que legal, Jamile, Marcelo é uma bacana. pessoa formidável. Jamile. Exatamente. Que legal. Bom, vocês já se conhecem já há um tempo, né? Foi monitora também. Que, aliás, a Carmen fez todo esse comentário e justamente até ia te perguntar, você que vivenciou muito isso, ainda vivencia essa experiência que para você está sendo muito boa, qual é a tua visão reencarnacionista, né? Ou sua visão espiritual, vamos dizer assim, olhando para tudo isso que está acontecendo com vocês, né? Com essa família linda aí. Mas qual é a tua visão? Como é que você enxerga isso nesse âmbito reencarnacionista ou espiritual? O que você sentiu de falar aí? Tá. Eu queria até comentar uma coisa aqui antes de responder. É que às vezes as pessoas pensam assim, não, vou pegar um bebezinho que vai vir, sabe? Tipo, de moldar. Mas quando a gente acredita em reencarnação, não é bem assim, não, vai. Não. A embalagem pode ser pequenininha, mas o espírito é milenar, né? Exatamente. E outra também, se a gente olhar para esse plano aqui, essa criança também, ela é fruto de todo o clima afetivo também que ela teve no período intrauterino ali, ó, gestação, tudo. Então, muito do que ela vai ser é o que ela recebeu ali, ó, também, sabe? Do afeto da mãe, depois que ela nasceu. Então, assim, é bobeira pensar desse jeito, sabe? Que vou pegar algo assim que eu vou moldar do meu jeito. Sim. A educar não é fácil. Não existe isso, sabe? Se a pessoa tem essa visão, como é que eu falo? Reduzida, né? Reduzida de que educar é fácil, que aí é engano, porque não é fácil educar, sabe? Você vai acertar, vai errar, e faz parte de todo o processo. O nosso processo de evolução é assim. Sim. Ô, Marcelo... Nós somos perfeitamente imperfeitos. Eu estava falando algo para você, acho que deu uma caída na internet, mas com relação aos seus outros filhos, né? O que cada um veio te ensinar, né? Se você parar para pensar, não foi só ela que te ensinou, tá ensinando vocês, né? Mas o seu primeiro filho veio te ensinar coisas, o segundo filho também. Sim. Né? Então, cada um tem uma personalidade, traz um arquivo inconsciente que nós não conhecemos, não conhecemos nem o nosso, né? E então, assim, o que tudo isso veio trazer para vocês? Porque é um crescimento, né? Super importante. Sim, né? Sem dúvida, né? É interessante que, assim, quando a gente sai, assim, as pessoas olham, porque ela é muito parecida com minha esposa. Olha que legal. E as pessoas falam assim, nossa, você teve ela muito nova, né? Aí minha esposa assim, muito nova. Que legal. Elas são muito parecidas. E até essa questão assim da semelhança é interessante, sabe? Para ver como que há uma conexão muito forte, né? Sim. E até mesmo com os meninos, sabe? A identificação também é muito forte. Ela tem uma ligação com os meninos que é impressionante. Que legal. Então, assim, eu não consigo explicar de outra forma se não conseguir ligar isso a coisas que já aconteceram antes, sabe? Porque é muito intenso a forma que eles se amam, a forma que eles, sabe, se olham, né? Então, assim, é bem essa... aí me veio até essa frase da constelação, né? Eu te vejo e permito que você me veja, né? Sim. Isso acontece o tempo todo entre eles. Que legal isso. É um olhar carinhoso, um olhar assim acolhedor, sabe? É muito gostoso de ver isso. É o que tem que ser uma família, né, Marcelo? Com os problemas que tem, mas também tem o amor,
né? Isso que é o mais bacana, né? Superar todas as dificuldades em nome de um amor. Amor mesmo, né? O amor aquele verdadeiro, não é esse amor possessão, condicionado a alguma coisa. Eu acho que isso é muito bacana, né? E a gente ouve você falar, e todo mundo tá prestando atenção nisso, os comentários são esses, da tua amorosidade, né? Com relação a isso, que isso é muito bacana, né? E você conhece outras histórias de pessoas também que adotaram? Porque a gente ouve histórias de pessoas que também enfrentaram muitas situações, né? Mas nem todo mundo tem essa consciência ou essa garra, essa força para ir em frente. E uma coisa que a gente tem que olhar em termos reencarnacionistas, eu acredito que ninguém cai numa família ao acaso, né? Todo mundo que vem, mesmo pela forma adotada, tem muito a ver com aquela família, né? Não existe equívocos, não é? Também acredito nisso. Também acredito. Sempre tem um aprendizado aí, um resgate, né? Sim, com Sempre certeza. tem. E é interessante, eu não comentei isso, mas assim, a gente tentou ter filho natural, né? Eu com minha esposa, né? A gente tentou e a gente não conseguiu. A gente perdeu o nosso bebê quando ela estava já entrando no 5º mês já. Já estava bem avançada. Eu já estava no 5º mês. Bem para frente, assim. E depois a gente tentou de novo. Só que a intenção da gente adotar já veio antes. Então nossos planos eram assim, tipo, ó, vamos ter o nosso natural primeiro e depois a gente adota. Aí o universo falou assim, não, peraí, não é vocês que controlam não, calma aí. É assim, ó, vocês vão ter só uma menina adotada. E pronto, acabou. Aí a gente aceitou, né? Então assim, tanto é que a gente não tentou mais, a gente parou, a gente falou assim, não, tá bom, cafezinho, tá ótimo, né? Então assim, foi até essa semana, eu estava comentando, né? Porque depois que encerrou o processo, o Fórum entrou em contato de novo com a gente, né? Para saber se a gente queria adotar mais uma criança. Olha só. E aí, na correria, aquela coisa toda, né? Tipo, falar, não, acho melhor agora não. E a gente deixou esse assunto quieto. Aí, quando foi agora, essa semana, eu comentei, né? Aí eu falei assim, será que tinha outra criança para a gente adotar? E olha só. eu não prestei atenção nesse chamado. Aí minha esposa falou assim, não, agora eu fiquei preocupada. Será que tinha? Mas se tivesse, deixa, tinha aparecido, agora né? Não. Que legal. Fala, Márcia, ia conversar alguma coisa? Não, tem algumas participações aqui. A Mara Souza, por exemplo, mandando Marcelo Cardoso, ótimo exemplo para muitos casais que ainda se prendem a receios de como lidar com a adoção e que também se deparam com suposições de que filhos adotados são difíceis de lidar e educar. É o comentário dela. E ela continua aqui, seu testemunho nos mostra que o amor e o suporte e carinho para o sucesso familiar, gratidão sempre, encontro de almas e cumprimento de compromisso de outros tempos. E pelo que você está falando, Marcelo, acho que não tem como a gente não falar que é um encontro de almas mesmo, né? É como Deus tem a sua engenharia, né? Essa força universal acaba mostrando para nós que tá tudo certo, não tem nada errado, né? Quando tem que acontecer, né? Acontece. O amor realmente transforma, viu? Exatamente. Para você ter ideia, quando a gente conheceu, ela estava na 5ª série. Ia repetir a 5ª, né? Ela não sabia tabuada de 2. Ela já tinha largado mão, assim, de tudo. Já estava, sabe, totalmente apática, assim. E aí a gente ficava estudando com ela até de madrugada. E ela tinha muita dificuldade, sabe? Tinha muita dificuldade. E aí, depois que ela veio definitivo, né, morar com a gente colocou ela numa escola assim, sabe, com uma abordagem mais não tão pesada, tinha uma escola particular, mas que a gente pudesse acompanhar, que a gente pudesse estar mais próximo. E ela foi, sabe, mesmo assim, com atraso, ela foi, e ela se demonstrou assim ter muita resiliência, muita força de vontade, sabe. Depois ela mudou dessa escola, está numa escola bem difícil, e ela tá lá, ó, firme, sabe? Tipo, isso aí, quando eu olho para isso, eu falo, meu, esse é o maior exemplo, sabe, de determinação, de força, de vontade, de garra.
eu olho para ela e falo, meu, você é show, vai. Para quem não sabia, a tabuada de 2 há 6 anos atrás, hoje está numa escola, sabe, bem difícil e competindo de igual para igual. Isso é motivo de orgulho para a gente, sabe? Uma das coisas que é interessante, que ela tem uma inclinação artística muito grande também. Você vê que ela é muito sensível, né? E ela desenha como ninguém. E lá no abrigo, ela tocava piano. Olha, que legal. E ela tem uma voz de sereia, canta, que é a coisa mais linda do mundo, sabe? Sabe aquelas pessoas que cantam com o coração, com a alma? Então, assim, é a coisa mais linda, sabe? Então, assim, a cada dia que a gente vê, ela vai se superando, sabe? Em diferentes áreas, né? E aí, os conflitos que tem também na escola, ela sempre é aquela pessoa que, sabe, ponderada, é aquela pessoa que tem sempre uma posição madura, um conselho, sabe, tipo, bem pautado, assim. Aí eu olho assim, cara, que legal, tá se tornando uma mulher, assim, sabe, inteligente, uma mulher, sabe, bacana. Tanto é que o paizão aqui já fica assim com o olho grande assim para os namorados, né? Falou, peraí, vai valorizar minha filha, meu. Não é assim não, tá pensando o quê? Né? Isso aí. Tipo, isso aqui é uma pérola. Tem que valorizar, porque cada dia que passa ela tá ficando cada vez mais inteligente, cada vez mais, sabe, iluminada. É gostoso conversar com ela, é agradável ficar com ela, né? Então, assim, tudo isso se resume a uma palavrinha, gente. Amor. É verdade. Realmente, o amor transforma. É amor na prática, né, Marcelo? Na prática, porque eu acho que essa coisa de filosofar é muito bonito e tal, mas não funciona, né? Mas quando a gente coloca isso na prática é que a gente vê o resultado, né? É a vivência, né, Marcelo? Porque o que a Carmen está falando é muito real. Você falar é muito fácil, qualquer um fala. Mas você experimentar uma situação e vivenciar o amor é um processo totalmente diferente, né? Porque é isso que vai transformar as pessoas, né? E o amor engrandece a gente, né? Ele torna as relações melhores, mais leves. Ele ajuda a gente a superar as dificuldades juntos, né? E o que é mais importante, isso, né? Muito bom. Sem dúvida. Aqui tem a participação, a Jamile Valente dizendo o seguinte: também sou filha adotiva e a gratidão transborda forte coração. Olha só que interessante. Legal. Puxa vida, hein? Tocando Muito bastante legal. o coração aqui. Tem mais participações aqui também no YouTube. Nós temos a participação da Lucimara Malavase. As pessoas têm uma visão romântica da educação. Ela dando a opinião dela aqui. Tem a Priscila Bueno, né? Tá aqui. Ela entrou com um perfil, depois entrou com outro. Oi, aqui é a Priscila, esposa do Marcelo. Gostaria que ele falasse sobre como foi o Nicolas, nosso primeiro filho, que apareceu para mim e para a Fefe no momento certo. A minha esposa também é bastante espiritualizada, assim, né? Tipo, também é uma questão aí de vidas passadas, gente, sabe? Deixa eu contar uma coisa, já que a gente está falando disso. Olha que interessante. Eu sou de Brasília. E aí eu morei um bom tempo assim num bairro e num apartamento, num prédio que era pequenininho assim esse prédio, né? E aí de repente muda lá pro prédio uma loirinha baixinha assim, né? E vizinha de porta, né? A gente se conheceu, ela pedindo, sabe, tipo, para arrumar a internet dela, porque o zelador do prédio não podia, e aí falou assim, ó, liga lá pro rapaz lá do 200, qual que era o apartamento, 200 e alguma coisa, liga para ele lá, que ele é gente boa, ele vai te ajudar aí a consertar aí a tua internet. E aí foi assim que eu conhecia, a gente era vizinho de porta, né? E daí então a gente começou a trocar ideia, conversar, não sei o que, foi assim que a gente se conheceu. Não existe acaso, gente, não existe, né? Então assim, como é que pode, né? Eu sair de Brasília, vir para cá, né? E conhecer
me casar com uma vizinha. Essa é a história, né? E com relação ao Nicolas, que foi o nosso bebê que a gente perdeu, né? Nossa, é uma história muito interessante, porque a Priscila, né, ela, como eu falei, ela tem uma sensibilidade grande. E a Fê chegou a ver o Nicolas, acompanhou ela um bom tempo. Ela via ele no quarto, sentia ele, conversava com ele. Olha que interessante. Tem mais participações aqui, Marcelo, da Zenaide Rosa, mandando boa noite a toda a equipe do programa. Tema interessantíssimo. E é maravilhoso saber que o amor sempre vence e é transformador para todos. Parabéns. E tem também a Priscila fazendo aqui um comentário. Mãe e filha trabalham diariamente em como superar os ciúmes do papai com a menininha dele. É isso aí. Que legal. Pessoal, só pra gente falar que nós estamos num prédio aqui, tá tendo, acho que uma reforma aqui em cima, e não sei se vocês estão ouvindo aí, é uma interferenciazinha, mas tudo bem, faz parte do nosso show, né? Infelizmente, mas tudo bem. Mas nós também já estamos finalizando o programa, viu, Marcelo? Porque você vê como é que passou rápido? Que aqui tudo é muito rápido, né? Então vamos lá, vamos falar do livro, né? Esse livro em coautoria aí, e qual é o tema que você escolheu para você falar a respeito, né? Isso. Então, eu trabalho muito com constelação individual. Desculpa. Eu trabalho com constelação individual. E nesse livro, né, tem vários consteladores aqui, cada um falando sobre a sua forma de trabalhar com a constelação, né, e a abordagem que usa no consultório, né. Eu utilizo a constelação individual bastante, né, não que eu não faça em grupo, mas eu gosto porque assim eu sinto que as pessoas ficam mais à vontade, sabe, de estar trabalhando questões pessoais, né? O resultado é o mesmo. Então assim, tanto da individual quanto em grupo, o resultado é o mesmo. O que muda é só a abordagem, né? Então assim, a pessoa me procura, pode ser o problema, a questão que for, tipo, pode ser questões envolvendo parte de relacionamento com família, relacionamento íntimo, trabalho, e a gente traz isso, monta o sistema, monta esse campo e vai trabalhando essas questões. Né? Que é interessante. Então, assim, né? nesse livro eu conto, né, como que funciona, relato alguns cases, né, que foram bem sucedidos, que foram bem legais. Então, assim, é bacana para a pessoa visualizar como que funciona, né, todo o processo. Maravilha. Marcelo, deixa teu contato. Você tem o YouTube, desculpa, é o Instagram, né? Facebook. Isso. Deixa os seus contatos aí, que é importante. Quem quiser falar com você, te procurar, te contatar, que é legal. Tá bom. Ó, eu estou em São Paulo, capital, né? Meu telefone é 11 99 141 5950, né? Ok. Só repete novamente o seu telefone, por gentileza. É 11 99 141 5950. Tá. O meu site é marcelocardoso.me. M de Marcelo, E de elefante. ME. Legal. E perfil no Instagram? No Instagram ou Facebook? No Instagram tá como marcelocardoso.me. Legal, tá joia. Maravilha. Muito bom. Olha, muito bacana, Marcelo. Foi assim, muito legal, foi muito emocionante a tua história. Eu acho que comoveu um monte de gente aqui, foi bem bacana. Interessante que atraiu os adotados, você percebe que legal, histórias de adotado e tal. Legal, muito né? bacana, Foi muito bacana. Bacana. Então é isso, né? Porque são histórias de amor, né? Para quem adota, né? Porque acolhe uma criança e para quem é adotado também, né? Eu acho que a gratidão, eu acho que esse amor recíproco, ele é o amor em prova, em prática. É o que eu falo, é praticar o amor, né? Não adianta a gente ficar falando em poesia só. A gente tem que colocar em prática, que não é fácil, né? Mas é muito importante, é muito enriquecedor. Então, agradecemos demais sua participação hoje, foi muito emocionante, muito bacana.
E é isso, né? Lúcio, quer falar alguma coisa? Agradecer, Marcelo, foi um prazer conhecer você. Fiquei curioso para conhecer a sua filha, viu? Que legal, obrigado. A gente fica curioso, né? Acho que todo mundo ficou curioso. É verdade. Para conhecer, saber como que ela é, né? Tal, esse olharzinho dela, quando você fala. E eu fiquei curioso também porque eu sou músico, então tocar alguma coisa com ela, sabe, fazer um som. Falei, nossa, que legal. Família boa, né? Família que tem música é família alegre. Então, que bacana, que bacana. Foi um prazer. Você que está aí assistindo a gente agora, indica esse programa, entra nas páginas do Vivência Espírita. Tem outros programas que tem Vivência do Século XXI, assistam lá, curtam pra gente, dá aquele joinha que vai ser muito bacana, não só pro canal, mas também para cada pessoa que passa, que é um programa que está estabelecendo, né, algum tipo de assunto. Então é importante que você vá lá e curta pra gente. Bom prazer, Marcelo. Prazer todo meu. Quantas... Bacana, Mar? Bom, eu tô compartilhando o teu contato aqui, enfim, né? Mas, obrigado. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Experiência fantástica. Você sabe que quando você quiser voltar, você tem aqui canal aberto. Quem sabe um dia você vem aqui presencialmente. Sim. Né? Porque aí fica legal. mais legal, né? Você vai ter que só sair de São Paulo para São José dos Campos, mas aí depois daqui a gente come uma pizza, tá tudo certo. E que é bacana. Excelente. Tá bom? Combinado. Então Beleza. é isso, Marcelo, obrigada. A Priscila também, né, que participou aqui com a gente. E também sua filha, que provavelmente, se não assistiu, vai assistir, né? Nós falamos tanto dela. Então, gratidão por compartilhar com a gente essa história. E a todos vocês que participaram do nosso programa, a gente agradece bastante, né? Sempre com as perguntas. E sexta-feira que vem nós retornaremos com mais um programa Crianças do Século XXI. E bom final de semana para todo mundo. Até mais. Até Tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica aí, Obrigado. Marcelo. Não vai embora, não. Ok. Termina agora o programa Crianças do Século XXI. Voltaremos na próxima sexta-feira, às 18 horas.